Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 176. Um rebelde na filantropia. E nesse episódio eu tive a felicidade de receber o Rodrigo Piponzi com seus 3 chapéus, dentre outros, Instituto ACP, MOL Impacto e a RD Brasil, antiga Raia Drogasil. Além de palmeirense como eu, né? Um cara que eu admiro e também inquieto pelo campo aí pelas trilhas da inovação social. Um cara extremamente acessível, pé no chão, muito gente boa. E como ele mesmo se apresentou no papo, um rebelde, que tem trazido esse olhar de estranhamento para o nosso campo aí da filantropia, do investimento social. Bom, um dos chapéus do Rodrigo é o Instituto ACP, uma organização familiar, né, da sua família, que investe na agenda de desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Bom, além dessa missão bastante incomum ainda na filantropia brasileira, a gente falou também sobre o convencimento ou constrangimento de outros players aí do Brasil a se moverem mais nessa direção da agenda do desenvolvimento institucional. E o Rodrigo é um cara que tem circulado muito em eventos no Brasil e fora, e perguntei para ele sobre o que ele não tem visto e gostaria de ver nesses eventos. Escuta aí para saber quais questões ele tem sentido falta aí pelas suas andanças. Bom, outro ponto super interessante que o Rodrigo dividiu aqui com a gente foi a criação do Fundo Pop. Vai ser divulgado aí com mais barulho em breve, em parceria com a iniciativa Pipa. Aliás, a turma da Pipa já passou por aqui, link na descrição aí. Bom, a ideia do fundo é fortalecer, apoiar com o desenvolvimento institucional organizações periféricas. Incrível, muito bacana mesmo a iniciativa. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição, é facinho. E veja como colaborar. Aproveito para agradecer demais a galera que já está nessa comunidade. Muito obrigado. Faz muita diferença o apoio de cada uma de vocês. Bom, então é isso. Só agradecer demais ao Rodrigo pela conversa. E que a gente tenha mais pessoas rebeldes no nosso setor, mais pessoas inquietas com essa visão crítica, mas com mão na massa, com ação. E eu só posso concordar com o Rodrigo ao afirmar que a inovação social no Brasil está nos territórios. Concordo plenamente. Bom, então é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo. Que é que tá? De repente perdi o meu juízo. Vem cá, que é que foi? Eu te entrego todo o meu depois. Grande Rodrigo, super bem-vindo, obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Pra gente começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, quem que é o Rodrigo? Boa, Fábio, obrigado aí pelo convite. Você sabe que eu sou muito fã aí do seu podcast, super honra estar aqui. Bom, eu me defino, cara, como um rebelde, né? Porque para quem não sabe, eu venho de uma família empresária, né? Meu bisavô fundou em 1905 a Droga Raia, Araraquara, e eu cresci, né, nesse meio aí empresarial, familiar, né? Sempre com a expectativa de que, de alguma forma, eu iria trabalhar num contexto meio dado ali, né? De me tornar um executivo do negócio e tudo mais. Eu fui fazer administração de empresas, né? E muito cedo acho que à medida que eu ia fazer na faculdade, eu fui percebendo que minha onda era empreender. Eu não queria uma coisa pronta, sabe? Eu queria realmente empreender e eu amava a comunicação. Então, quando eu termino a faculdade, eu vou fazer jornalismo, que já foi o meu primeiro ato de grande rebeldia. O segundo foi comunicar ao meu pai que eu não ia trabalhar na Raia. E aí, muito rapidamente, né, eu criei um estúdio de design que se tornou uma editora e mergulhei nesse mundo, cara. Eu me encantei pela dinâmica que não só que a comunicação podia ter, né, do ponto de vista de ser um vetor importante, assim, de
criação de consciência, né, de transmissão de mensagens para as pessoas, mas também me encantei muito com empreender, sabe? De dar um valor diferente para o trabalho, que eu fosse só chegar todo dia com a mesma roupa, o mesmo horário, ganhar dinheiro e voltar para casa, sabe? E eu muito rapidamente também fui percebendo, né, um pouco do lugar que eu ocupava em termos de privilégio, porque, como eu falei, né, vindo de uma família empresária, eu acho que as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida na nossa vida, quando a empresa foi crescendo, e eu fui sempre muito questionador com relação a isso, né? Por que dentro do meu recorte social a gente questionava tão pouco, né? As desigualdades sociais, enfim, todas as questões aí que me incomodavam tanto. E isso eu estou falando do olhar dentro de uma família que tinha muito esse valor, né? E me ensinava muito a ser consciente, né? Mas, cara, eu quis conectar as duas coisas, né? Eu falei, como é que o meu trabalho na comunicação pode realmente impactar positivamente o mundo? E foi quando, né, acho que o grande projeto, a grande virada foi quando eu me associei a Roberta, minha sócia até hoje, e criei a Revista Sorria, que era a ideia de ser vendida na farmácia e reverter todos os seus lucros para uma organização social, que é o GRAAC, né? Esse projeto foi um baita sucesso, até hoje né? Hoje não é mais revista, são livros, mas esse projeto moldou minha vida como empreendedor social, né? Eu fui liderança executiva da MOL, que era uma editora, hoje é MOL Impacto, né? Virou um grupo, que tem um instituto também. Eu fui a liderança executiva até 2022, quando eu fiz uma transição e saí do cargo de CEO, me tornei presidente do conselho. E isso aconteceu muito porque eu queria também me dedicar a outras coisas. E eu acho que tem 2 grandes chapéus aí que se destacaram nessa minha jornada desde então, né? Hoje eu ocupo, além desse cargo, né, de presidente do conselho da MOL, liderando, né, junto com todo o time, sócios e tal, liderando estrategicamente essa organização. Hoje eu tenho um chapéu, né, que eu me orgulho muito, que eu amo, que é o de ser fundador e líder de uma organização familiar, que é o Instituto ACP, que trabalha para desenvolver gestão e governança do terceiro setor brasileiro. Então, uma organização 100% familiar, criada por mim, pelo meu pai e meus irmãos, né, e que hoje faz um trabalho super legal. E também, né, acabei sendo atraído pela própria empresa, né? Hoje eu tenho um papel importante ali dentro do Comitê de Sustentabilidade, Comitê de Investimento Social Privado, né, na RD Saúde, né, que era a Raia do Brasil. E o que é muito legal para mim também, né? Porque eu acho que dentro desses 3 chapéus, sabe, o que é legal? Eu consigo ter uma visão empreendedor social, eu consigo ter uma visão filantropo e eu consigo ter uma visão de agente de transformação dentro de uma empresa que tem 60 mil funcionários e 3 mil lojas. Então, eu sempre falo que é uma vivência bem rica, assim, você poder circular, né, dentro dessas 3 óticas e aprender e criar aí, enfim, pontos de vista que muitas vezes são não convencionais dentro desse universo do impacto social, sabe? Cara, incrível. A gente vai explorar alguns dos chapéus que você citou aqui ao longo do papo, né? Uhum. Mas antes a gente precisa confessar aqui que sofremos pelo mesmo time, né, o Palmeiras, e quanto que te bagunça o dia quando o nosso time perde? Essa pergunta eu adoro, cara, responder, porque assim, a gente tem isso em comum mesmo, né? E a gente é fanático, eu sou muito fanático pelo Palmeiras, assim, o Palmeiras é uma filosofia de vida, assim, né? E desde pequeno, e assim, é incrível porque foi piorando com o tempo, devia melhorar, foi piorando. Acho que eu amadureci um pouco, mas ainda assim me afeta bastante. Eu costumo dizer, né, assim, cara, não só o Palmeiras, como o futebol, ele é um retrato da vida, né? Pra quem não sabe, eu sou jogador de futebol também, eu queria ser jogador de futebol, eu jogo até hoje, disputo vários torneios e tudo mais, né? E eu sempre falo que o futebol é um espelho da vida e me ensina muito, né? O Palmeiras, cara, é o lugar da paixão mesmo, né? É o lugar que, assim, todos esses ensinamentos, às vezes, eles vêm de uma forma irracional, assim. Então, eu confesso que o meu humor é razoavelmente afetado pelo Palmeiras, né? Claro que, ultimamente, a gente tem tido grandes alegrias, né? Então, os últimos 3, 4 anos, eu acho que isso afetou positivamente, especialmente na pandemia, cara. E brincadeiras à parte, cara, foi um negócio importante mesmo, né? Porque, para quem não sabe, na pandemia, o Palmeiras viveu momentos de glória, né? Com as 2 Libertadores, um pouquinho depois ali de 2020. Então, acaba que realmente foi uma coisa muito valiosa, assim. Mas até hoje, Fábio, eu preciso confessar, assim, cara, quando uma derrota dolorosa, uma eliminação assim mexe, cara, eu acordo meio chateado, acordo meio, sabe, meio triste e tal. A única boa notícia é que hoje em dia passa mais rápido do que passava quando eu era adolescente, assim, mas confesso que eu sou muito impactado. Não tanto quanto meu filho. Eu tenho um filho de 9 anos, que quando o Palmeiras perde, ele fala, eu não vou na escola, vão me zoar na escola. Então, acho que para ele é pior ainda. Cara, te entendo perfeitamente. Imagino que a gente começou a
torcer pelo Palmeiras numa época que era uma draga danada. Então, Nossa, que bons ventos agora, né? eu falo isso pros meus filhos, Fábio. Eu falo, cara, vocês não têm noção da sorte que vocês têm, cara. O Antônio, meu mais velho, tem 9 anos, já viu uns 12 títulos. O Francisco, meu mais novo, tem 6, já viu uns 10. Eu falei, cara, eu fui ver meu primeiro título com 13 anos. Então, assim, a gente cresceu resiliente como palmeirense, né? Deve ter sido o Paulistão de 93, não? Foi isso mesmo. Paulistão, 4-0 no Corinthians, foi aquele. Pois é. Numa época em que a gente celebrava um Paulistão como se fosse uma Libertadores, bons tempos, não é mesmo? E depois voltamos para as vacas magras por um bom tempo, né? Entre 2000 e pouquinho, 2014, e aí veio essa fase. Então, assim, passamos por 2 momentos duros na vida, né? Pô, com certeza. Mas, enfim, fizemos essa digressão aqui. Muita gente que escuta a gente não é palmeirense, então, com o maior respeito aí, todos os outros torcedores, vou voltar para o nosso tema aqui, que é o seguinte, cara, você tem, nesses vários chapéus, você tem circulado muito, Brasil e fora, na gringa, em eventos, e isso é muito legal. E aí, acho que o óbvio seria perguntar o que você tem visto de interessante nessas conversas, eventos, mas eu quero te perguntar o que você não tem visto nessas rodas e o que você gostaria de ver. Muito legal essa pergunta, Fábio, assim, porque de fato eu acho que às vezes a melhor forma da gente contar, né, sobre a filantropia é justamente por aí, cara, olhando, né, o que está faltando, né, onde estão as lacunas, assim, e acho que tendo circulado, especialmente nos últimos anos, bastante, né, tanto dentro do Brasil quanto fora, como você falou, eu acho que algumas coisas ficam bem, assim, saltam bastante aos meus olhos, né. Começando assim, né? E aí tem coisas que acho que são mais Brasil, tem coisas que são mais fora e tem coisas que são mais gerais, assim. Mas acho que assim, se eu for começar olhando para o Brasil, eu ainda sinto muita falta de diversidade real, assim, né? Quando a gente pensa nos eventos, nas conversas. Acho que tem um discurso, né, que prega por isso, mas ainda é muito comum quando você vai nos fóruns aqui, né? Especialmente os fóruns que estão falando ali mais propriamente do investimento social, da qualificação do investimento, eu acho que falta de uma diversidade real, né? Infelizmente ainda é reflexo da forma como as organizações e os financiadores estão constituídos, né? E eu acho que isso tem uma distância ainda entre discurso e prática. Acho que tem evolução, vamos reconhecer, né? Acho que isso é notório, mas eu acho que ainda estamos muito longe do que deveria ser, né? Outra coisa, cara, que eu sinto muita falta é de ver o mercado financeiro presente nesses eventos, nessas conversas, nesses fóruns, assim. E cara, não adianta a gente ser desconectado da realidade, porque o mercado financeiro detém, né, a enorme maioria do capital, toma decisão sobre esse capital, né, tem uma capacidade gigantesca de influenciar o investimento social, né, especialmente quando você fala, cara, são os advisors das famílias, né, são os advisors muitas vezes, né, das empresas, enfim, e ainda tem, e obviamente, né, colhem lucros gigantescos. E assim, cara, é raríssimo você ver representantes verdadeiramente presentes, em primeiro lugar, e depois verdadeiramente engajados. Assim. Então, acho que isso é uma lacuna muito grande, assim, que eu acho que é muito problemática ainda quando a gente fala de filantropia. Às vezes dá aquela sensação que a gente está falando dentro de uma bolha, mas que na hora do vamos ver para uma transformação real, a gente não está falando com quem é dono da massa do capital, sabe? E isso é bastante incômodo. E aí, cara, eu acho que assim, de uma forma mais ampla, né? E eu lembro ano passado, quando eu fui para Nairobi, no Fórum da Wings, que é uma organização da qual eu sou conselheiro, eu fiquei muito bem impressionado, por exemplo, em ver, né, um fórum em Nairobi, cara, você tinha mais de 50% dos participantes que estavam ali, de alguma forma, ou eram africanos ou estavam conectados com a África, o que era completamente fora do normal, né, para um evento no Brasil, por exemplo, né? Você não vê esse nível de diversidade. Mas eu lembro da gente comentar, cara, que a gente contava nos dedos ali quem eram os financiadores, né? Porque muitas vezes o que acontece nesses eventos? Estão ou as organizações sociais, né? Ou os representantes das famílias e dos detentores das fortunas e dos recursos, né? Mas raramente estão os financiadores, né? Eu lembro que lá de 350 participantes a gente contou nos dedos quem eram os financiadores, né? Eu sendo um deles, porque eu tenho, né, esse chapéu de ser, ao mesmo tempo, um especialista, alguém que está trabalhando nesse campo, que está liderando a organização. Eu sou também um financiador, né? O recurso é da minha família e eu tenho a capacidade de tomar decisão sobre ele. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente ainda precisa trazer para esses eventos, para essas conversas, os financiadores, aquelas pessoas que realmente têm o poder de tomar decisão sobre o recurso. Porque isso muda toda a conversa, isso muda todo o jogo, né? Eu acho que na hora que você tem um financiador presente num fórum desse, interagindo, aprendendo, ensinando, o caminho para a gente gerar impacto, ele se encurta. E eu vejo isso na minha experiência prática, né? E eu acho que isso seria muito valioso. Mas eu acho que tem muitos motivos para isso acontecer, né? Desde
eu vou ser assediado, eu vou passar vergonha porque eu não conheço muito desse setor, eu não sei direito o que eu quero, isso não é tão importante, eu mando o membro da minha equipe, enfim, acho que são muitos os motivos, mas, de fato, eu acho que isso é uma coisa que falta muito quando a gente pensa nos eventos no Brasil e no mundo. Eu te entrego todo o meu depois, deixo tudo pra amanhã. Não leve a mal, mas é que hoje deu vontade de me isolar, me jogar nessa estrada. E, cara, uma das coisas que tem ganhado mais espaço nas conversas, eu vou falar mais de Brasil, que tem se falado mais sobre a questão do recurso livre para desenvolvimento institucional, enfim, tem várias nomenclaturas. Minha pergunta para você e você como chapéu Instituto ACP, vocês têm feito isso, vocês têm fomentado isso. Minha pergunta é, por que são tão poucos atores da filantropia brasileira que topam investir nisso? Qual que é a tua visão sobre isso? Boa, e aí acho que vale dar o contexto, Fábio, assim, né, de por que a gente foi parar nesse lugar, né? Porque, de fato, o Instituto ACP trabalha com essa missão, né, de, enfim, fortalecer o desenvolvimento institucional das organizações, entregando esse recurso flexível, né, esse recurso que a gente permite que a organização aplique do jeito que ela entender que tem que aplicar. Lógico que a gente trabalha junto, assessora, pensa junto, então é uma versão muito horizontal do trabalho, é muito dar as mãos e fazer juntos, né? Mas, de fato, a gente foi parar nesse lugar muito por crença mesmo, né? Por DNA. Assim, a gente, quando resolveu criar um instituto familiar, vinha muito a história de, vamos construir um legado como família, né? Vamos entregar recursos de volta para o país de uma forma significativa, mas a gente quer gerar impacto real. E quando a gente foi estudar como gerar impacto real, a gente fez uma jornada muito legal, por 1 ano e meio de conhecimento, né? Com a família, fomos apoiar algumas organizações e tudo mais. E a gente começou a perceber que essa era uma dor gritante, assim, porque de um lado era um recurso que todas as organizações, sem exceção, precisavam para se desenvolver. Não adianta, como é que eu vou ter um projeto bom lá na ponta se eu não tenho dinheiro para pagar um bom profissional? Se eu não tenho dinheiro para custear minha estrutura, se eu não posso investir em comunicação, se eu não posso ter uma boa área de captação de recursos, enfim. Então essas dores apareciam de uma forma muito evidente e ao mesmo tempo o discurso, né, de vir para a gente falar, ninguém dá esse recurso para mim, ninguém. Tipo, as pessoas querem que eu aplique na ponta e entregue um relatório, né? E quando a gente começou a perceber isso, e eu naturalmente eu já percebi isso também do trabalho da MOL, que eu já fazia há alguns anos, com o que a gente confrontou? Com a lógica de que o nosso DNA como família era o DNA empreendedor, era o DNA de gestão e governança. É isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente gosta de fazer, né? Então ficou muito óbvio para a gente que essa dor do setor se encaixava com a nossa vocação e a gente, eu acho que naquele momento foi muito corajoso de falar, vamos criar um instituto para isso, para provar essa tese. Para provar a tese de que se a gente aportar recursos por 3 anos, um volume significativo de recursos, em algumas organizações de diferentes causas, a gente vai provar que essas organizações vão se fortalecer, vão crescer e vão gerar mais impacto, né? E foi o que aconteceu. Então, olha toda a história que eu contei para a gente chegar nesse lugar, né? Agora, vamos tentar encurtar e pegar uma organização, uma família, um financiador e falar, então, eu quero que você desenvolva, eu quero que você aplique recurso flexível numa organização. Cara, é uma dor você conseguir convencê-los, é uma tarefa tão árdua. Por quê? Porque muitas vezes o financiador ele tem um vício antigo, ele tem um vício histórico de falar, não, eu quero botar o dinheiro, eu quero ver o impacto, eu quero saber quantas crianças foram atendidas, eu quero indicador, eu quero relatório, porque eu preciso reportar isso de volta, né? Então, cria-se um descompasso muito grande. Quando a gente criou o IACP, é curioso que a gente não criou com a ideia de influenciar, a gente criou com a ideia de, cara, vamos ter nosso trabalho, vamos selecionar organizações, né, e vamos financiá-las. Na hora que a gente começou a provar a tese, como eu falei, na hora que a coisa começou a andar, a gente percebeu que sim, a gente tinha uma necessidade de influenciar, porque assim, isso muda o jogo no terceiro setor. Se a gente começar a ter um volume grande de recursos sendo aplicados dessa forma, a gente pode realmente mudar a dinâmica do setor, a gente pode realmente fortalecer um setor que é tão importante para a sociedade, né? E aí a gente mudou um pouco da dinâmica da nossa organização, do IACP, para realmente trabalhar muito forte, tanto a questão da influência sobre outros investidores sociais, quanto da disseminação de conhecimento sobre desenvolvimento institucional para tornar esse assunto natural nas conversas, né? E eu falo isso tanto para os financiadores quanto para as organizações, que tem que
elas têm que falar sobre isso de maneira natural, né? E isso não tem que ser um tabu, que é uma coisa que eu sempre falo assim. Então, eu acho que a gente está num processo que ainda é muito difícil, né? Acho que são muitos os motivos, né, para ter tão poucos atores da filantropia brasileira nisso, né? E como eu mencionei alguns aqui, né? Eu acho que tem esse vício, essa tradição de como se investe, tem o medo de você não conseguir ver evidência. Tem uma coisa super importante também, Fábio, que é assim, cara, desenvolvimento institucional é médio e longo prazo. Você não vai botar dinheiro por um ano e vai ver grandes transformações, né? É médio e longo prazo, e muitas vezes, cara, a filantropia não está disposta a correr esse risco, não está disposta a esperar, a ter paciência, né? Quer dar resultado rápido. Então, eu acho que esses são alguns dos motivos, mas a gente tem um papel, a gente se vê num papel hoje, IACP, muito importante de influenciar, né, o campo para que possa realmente ampliar o volume de recursos nesse lugar. E a gente cada vez mais vem colhendo evidências e mostrando elas para o setor para que a gente possa argumentar de uma maneira muito sólida, sabe? Que legal, não? O trabalho de influenciar ou, como podemos dizer, constranger alguns outros investidores também, né? Muito legal. Eu sempre falo, cara, eu acho que o constrangimento, muitas vezes, ele é importante, cara, dentro desse lugar, especialmente quando você fala de grandes fortunas, né? E assim, cara, eu falo isso de peito aberto, porque muitas vezes o constrangimento, ele vira coerência e depois vira convicção, cara, e tá tudo certo, né? Se o gatilho é o constrangimento... Na pandemia, por exemplo, tantas famílias doaram por constrangimento, sabe? Fala, pô, eu tô aqui quentinho na minha casa, tranquilo, né? Seguro, e eu tô vendo um monte de gente aí que não tem 1% do que eu tenho. Pô, deixa eu doar. Isso é constrangimento, né? Então, assim, independentemente do gatilho, eu acho que quando a gente faz, né? Quando a gente tem uma prática dentro da filantropia que é valiosa e que mostra resultado, a gente tem que falar sobre ela. Então, é muito nesse lugar que a gente está se encaixando. No meu universo particular, no meu. E é curioso, né, Rodrigo? Porque muita gente encara o Instituto ACP como se tivesse na mesma lente de um Jeff Bezos, um Elon Musk e tal, ou um grande bilionário. Ou seja, vocês, né, mas o Rodrigo em especial, deve ser assediado e cobrado nessa mesma proporção. Como é que você lida com isso? Cara, assim, isso, de fato, assim, né, cara, é uma coisa que eu aprendi muito, porque, assim, da mesma forma que eu te contei, né, que eu sou, ao mesmo tempo que um profissional do campo, eu sou um financiador, eu faço parte de uma família. Isso é incomum, de alguma forma, né, no Brasil. Acho que você conta nos dedos as pessoas que estão encaixadas aí nesses dois lugares, né? E que se expõem como eu, né? E isso, cara, tem o ônus e o bônus, né? O bônus, claro, cara, é aprender muito, é poder usar diferentes chapéus, tudo um pouco do que eu falei, mas, de fato, cara, tem uma exposição que eu preciso cuidar, né? E eu, cara, assim, eu cuido disso de várias formas, assim. Primeiro, eu me cerco de boas pessoas trabalhando comigo, que eu acho que é muito importante para dar vazão. Eu sou o tipo do cara que eu respondo, eu não sou, sabe, o tipo de pessoa que não dou sequência para conversa, ou não respondo mensagem, eu não sou. Tipo, eu gosto de deixar as coisas organizadas e coerentes, então eu me cerco de boas pessoas para fazer isso. Eu tenho filtros muito ligados, o que eu acho que é importante também, com relação tanto ao que eu faço e o que eu não faço, né? Então, para poder ter respostas muito rápidas do tipo, putz, nisso eu não invisto, isso aqui eu não acredito, isso aqui não conversa com o meu propósito e tudo mais, até que tipo de convite eu aceito, né? Para um evento, para um painel, né? Para qualquer tipo de interação que seja, assim. Então, eu fui aprendendo a desenvolver esses filtros também, né? E assim, cara, essencialmente, tendo humildade, assim, cara, acho que isso é super importante, assim, né? Eu não sou... eu gosto de falar assim, o IACP, cara, é uma organização que tem um orçamento de menos de 5 milhões de reais por ano, né? E a gente muitas vezes é comparado a organizações familiares que têm orçamentos de 50, 100, 150 milhões. O que, por um lado, para mim é uma honra, porque acho que mostra um pouco da relevância do trabalho, mas que, por outro, cara, tem realidades muito distintas, né? Claro que a gente está num caminho de crescimento da organização, tem muito para fazer, mas eu procuro ser humilde também para encaixar o IACP e o trabalho da minha família, que eu represento, no lugar certo, né? Então, eu sou muito humilde nesse lugar também de poder, com cuidado, né, reconhecer esse lugar que a gente ocupa e não trocar os pés pelas mãos, assim, sabe? Mas, assim, cara, é um trabalho grande, assim, né, de fato, porque
eu não deixo de valorizar nenhum contato, eu não deixo de valorizar nenhuma troca que eu tenho. Muitas coisas na minha vida nasceram de conversas que eu nunca imaginava que poderiam ter algum final feliz, assim, né? Então, acho que isso também foi um grande aprendizado. Mas, de novo, é uma energia e tem que ter um método para fazer isso importante para poder dar vazão ao que realmente mostra potencial, né? Mostra aí relevância. Rodrigo, só um gancho aqui. Dessas conversas improváveis, como é que foi conhecer o Ed Vedder? Cara, essa foi sensacional, meu. A história resumida, Fábio, eu sou muito próximo, né? Eu fiquei próximo na pandemia do Michael, que é o CEO da organização que foi criada pelo Ed Vedder. Como chama a organização? Chama EB Research Partnership. Uhum. O Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, né? Ele tem um amigo que teve um filho que nasceu com essa doença, né? Epidermólise bulhosa, que é uma doença de pele devastadora. E expectativa de vida super baixa, uma doença que, putz, não tem cura. E o Ed resolveu que ele ia usar a voz dele, ia usar, né, toda a força que ele tem como roqueiro para criar uma organização que pudesse encontrar a cura dessa doença. Eu fiquei muito encantado quando eu conheci, né, porque eu sou fã da banda, sou fã dele, e eu falei, cara, muito legal isso. Fui pesquisar, estudar sobre essa organização, e assim, muito como interesse pessoal, assim, né, e aí eu me conectei com o Michael, que é o CEO, a gente ficou super amigo, né, e eu, putz, sempre que eu ia para os Estados Unidos, eu acabava conversando com ele e tudo mais. E aí, ano passado, ele me convidou para ir para Seattle, nos eventos da EB. E aí, lá, eu acabei conhecendo o Ed Vedder, assim. Foi muito legal, cara, porque eu conheci tanto o roqueiro, né, do qual eu sou fã, assim, que foi muito louco. A gente trocou altas ideias, eu tive boas oportunidades de conversar com ele e tudo mais. Ele gravou até um vídeo com meus filhos, que eu fiquei mó feliz. Me deu um monte de palheta, presente e tal. Mas teve um lado de conhecer ele, a família, né? Conhecer a Jill, a esposa dele. Conheci muito esse lado humano dele, né? Filantropo, assim, que eu fiquei muito impressionado, cara. Como o cara realmente se entrega à missão de uma forma que, cara, eu nunca imaginei que fosse assim. Porque é isso, o cara é mestre de cerimônias do evento, o cara fala em nome da causa, o cara chama as famílias, o cara... É realmente impressionante o que ele faz, assim. E eu tive essa oportunidade de ver o outro lado, assim, cara, que é o lado que as pessoas não conhecem, assim, né? Então, puta, foi muito, muito legal mesmo. Eu fiquei profundamente agradecido. Eu falo que foi uma das experiências mais legais da minha vida, assim, né? Especialmente por ser tão fã da banda desde pequeno, assim. Pô, que legal. Eu também sou fã. E é legal que quebra um pouco aquele paradigma de que a gente não deve conhecer os nossos ídolos, né? Também um bom exemplo. E eu confesso que eu tava com esse medo, porque, assim, quando eu fui pra lá, eu nem sabia se eu ia interagir com ele, né? Assim, não foi uma coisa que não, você vai lá e vai conhecer. E eu tava com esse medo mesmo, porque às vezes, cara, acontece isso, né? Você tem um artista, uma figura pública que, cara, empresta o nome e vaza, né? Tipo, não me enche o saco com isso. E aí isso podia quebrar um pouco, né, do encanto ali. Mas foi exatamente o oposto, cara. Eu voltei muito admirado, assim, cara. O cara é sensacional mesmo. Pô, que legal, cara. E ele tem uma coisa engraçada que ele conversa com você exatamente com a voz que ele canta, assim, que é aquela voz grossa, assim, é muito bizarro, cara. Ah, que louco. É muito grave a voz do cara conversando, assim, é muito louco, cara. O cara realmente tem o dom, assim. Que legal a história. Pô, muito massa. Agora, cara, você citou ao longo do papo aqui que também um dos chapéus que você tem agora, né, ultimamente, é estar em lugares de governança, de conselhos, né? A gente já teve lá no GIF, agora você está no IDS, na Wings e provavelmente em outros lugares. Como é que tem sido estar em conselhos de governança? Você acha que mexe ponteiro estar nesses lugares? Cara, essa é uma pergunta muito legal, assim, né? Porque é uma experiência que eu realmente mergulhei de cabeça nos últimos anos, né? Eu fui conselheiro do GIF, fui conselheiro do Sistema B, hoje eu sou conselheiro do IDS, da Wings, do Arredondar também, estou em outros pequenos conselhos também de organizações, negócios de impacto e tudo mais, né? Isso foi realmente um movimento que eu quis fazer para poder experimentar, né? Para poder, assim, aprender também muito, eu aprendo muito em alguns conselhos, mas para poder entender um pouco da dinâmica dessas organizações, né? E de fato, assim, cara, eu acho que é uma experiência muito interessante, né? Acho que por vários motivos. Primeiro, como eu falei, como eu tenho esses 3 chapéus, né? MOL, IACP, RD, é muito legal estar nos conselhos, porque os conselhos ampliam aí o escopo de oportunidades que essas organizações podem ter. Os conselhos trazem repertórios que podem ser aproveitados para essas organizações, o que eu acho que é muito valioso. Eu conheço muita gente bacana nos conselhos, me conecto com muita gente bacana que eventualmente pode se tornar grandes parceiros aí de, enfim, várias empreitadas, né, no campo social. Então, tem uma riqueza de troca, de interação que é muito legal, né? Outra coisa, cara, é você conhecer mais de perto a cozinha das organizações, né? E entender, assim, qual organização realmente
tá comprometida com a sua missão, né? Que organização, tem um trabalho interno muito grande para ser feito antes de realmente colocar aquela visão de pé, né? Enfim, como que as estruturas executivas estão constituídas nessas organizações? Elas dão conta da missão, né, que a organização está se propondo a ter, enfim. Então tem várias questões que você aprende muito, e eu falo assim que o mais legal dos conselhos é você buscar repertório externo, né? Porque não é das minhas organizações. Eu lidero conselho da MOL, conselho do IACP, mas assim, você está numa organização que você não lidera, que você é uma figura que está contribuindo e aprendendo, é uma perspectiva completamente diferente. Então, assim, e uma última coisa, assim, a capacidade que quando você tem, quando você está dentro desses conselhos, de você criar interações entre eles para ampliar o escopo das missões, né? Então, o que acontece se o que eu estou falando na Wings for transportado para o que está acontecendo no GIF, e de repente a gente conecta muito mais as conversas e ganha força, né? Então também me vejo nesse lugar de poder criar essas conexões, né? Então, assim, eu acho que esse é um esforço, cara, que tá olhando, né, para esse lugar do mover o ponteiro, né? Não é ele sozinho que vai mover ponteiro, mas ele conversa muito com algo que eu acredito muito, Fábio, que é assim, a gente precisa criar redes muito mais cooperativas, né, colaborativas dentro do terceiro setor para a gente poder ampliar os impactos, porque senão, cara, cada um vai ficar fazendo seu trabalhinho ali, né? E aí não funciona. Então, eu acho que estar em conselhos me cria um pouco essa perspectiva, né? Eu gosto muito, inclusive quando eu fiz minha transição executiva em 2022 na MOL, foi muito por isso também, foi para realmente poder estar em alguns conselhos e estar de verdade, né? Então, esse ano eu fui para a Bélgica, né, em maio, participar de 3 dias de reuniões, né, sobre enfim, dentro do conselho da Wings, e foi muito valioso, cara, poder interagir com pessoas de vários lugares do mundo, poder conhecer, né, um pouco do setor, um pouco da visão que se tem, né, da filantropia de outras perspectivas e tudo mais. E aí, poder trazer isso de volta para cá também é muito valioso. Então, eu vejo como um papel importante que eu acabo, né, exercendo, que eu gosto de fazer e que me dá muito repertório para poder entender como realmente mover ponteiro através, né, do trabalho relevante que essas organizações estão feitas. E aí, para fechar essa resposta, assim, cara, tem uma questão que é muito importante, que é ter o filtro adequado de qual organização você participa do conselho, de acordo aí com seus, não só com as suas habilidades, conhecimentos, com o que você quer aprender, mas também com a sua missão pessoal, né? Isso é uma coisa que eu consegui organizar muito bem também nos últimos tempos na minha vida. Voltando ao tema da brincadeira aqui com o Jeff Bezos e Elon Musk, também tem muitos convites que são para ter o Rodrigo como uma grife, né, no seu conselho. Eu imagino que você também tem que filtrar muito dessas convites, oportunidades que chegam, né, Rodrigo? Não, sem dúvida, assim. E aí, cara, eu sempre falo, o grande filtro para mim é o ganha-ganha, entendeu? Assim, é um conselho que conversa com a minha missão pessoal, é um conselho que, cara, se eu, né, botar meu tempo ali, né, investir meu tempo ali, eu vou ganhar com isso, eu vou aprender, eu vou conhecer gente bacana, eu vou movimentar, né, os ponteiros que eu quero movimentar, isso é uma coisa, e do outro lado é um conselho que vai ganhar com a minha presença, né, os meus conhecimentos vão realmente ser valiosos para essa organização, essas pessoas realmente são pessoas que vão me escutar, né, então esse filtro é o mais valioso, porque nele eu acabo realmente conseguindo recusar o que precisa ser recusado, aceitar o que precisa ser aceito, e sempre dentro de uma lógica que é, cara, quanto do meu tempo eu tenho disponível, porque eu não vou bagunçar minha vida, né, minha vida pessoal, aceitando muita coisa e depois não dar conta, né? Então, é um exercício importante mesmo. De repente perdi o meu juízo. Vem cá, o que é que foi? Eu te entrego todo o meu paraíso. Rodrigo, bom, o tempo passa voando aqui, mas esses tempos a gente se cruzou no evento do Miroski em Brasília e você falou de forma muito rápida, eu queria que você falasse mais sobre a ideia do Fundo Pop. Eu achei muito bacana a iniciativa. Conta um pouquinho mais pra gente. Boa. Putz, esse é um projeto que, cara, ele é um baita exemplo, assim, de como a organização, né, o IACP, evoluiu e passou por olhar para as agendas que a gente entende que são prioritárias, né? A gente nasceu no IACP, né? O primeiro movimento da organização foi criar um fundo que pudesse financiar, né, como eu falei, com recursos flexíveis, as organizações sociais de diferentes causas, né? Então a gente criou esse fundo, começou a apoiar as organizações e o efeito foi muito legal. Dentro dessa jornada, né, do nosso fundo próprio, a gente começou a apoiar organizações territoriais, né? Então a gente
foi apoiar a Taboa, na Bahia, a gente foi apoiar o Instituto Baixada Maranhense, no Maranhão, enfim, algumas outras. E a gente começou a perceber muito o valor que esse apoio, né, mais comunitário, mais territorial tinha, né? Eu falei, nossa, isso aqui começou a me encantar profundamente, porque eu acredito muito que a inovação social brasileira está nos territórios, né? Eu gosto de falar isso e eu vejo isso acontecendo quando eu apoio. E aí, cara, simultaneamente a gente conheceu um coletivo carioca, né? Uma iniciativa que chama Iniciativa Pipa, não sei se todo mundo conhece, que é uma iniciativa de alguns jovens periféricos negros, né, do Rio de Janeiro, que começou a estudar esse fluxo, né, do recurso para as periferias brasileiras. E, cara, quando eles começaram a estudar, eles divulgaram uma pesquisa e os dados eram absolutamente chocantes, né? No sentido de falar, cara, como o recurso não chega, como as periferias são invisíveis e como realmente, né, se a gente conseguisse transportar mais recursos filantrópicos para as periferias, o tanto de evolução e de inovação social que a gente fomentaria, né? Isso ficou na nossa cabeça, né? E a gente falou, cara, como que a gente pode, né, como é o DNA do IACP, criar, né, mecanismos, criar projetos que realmente conversem com essa dor e provem que vale a pena, sim, colocar recurso, né, nesses territórios. Então, a gente começou a conversar com a Pipa. Isso veio também num momento em que a gente também começou a se abrir para ter, né, para essa lógica da influência que eu comentei, e a melhor forma de influenciar é co-investir, falar assim, eu boto R$1, você bota R$1 e vamos aprender juntos, né? Então, de tudo isso, né, saiu um caldo que é o Fundo POP, né, que basicamente é um fundo que foi criado em parceria pelo Instituto ACP e a Iniciativa Pipa, né, com o objetivo de selecionar no piloto 10 organizações sociais de todas as regiões do Brasil que recebam recursos livres por 3 anos. Estamos falando de uma média de 50 mil por ano, né? E aí você fala, 50 mil, por que esse valor? Porque pela pesquisa da Pipa, metade das organizações periféricas brasileiras recebe menos de 5 mil reais por ano. Cara, 5 mil por ano. Né? Então a gente está se propondo a entregar 10 vezes mais do que isso, né, para as organizações por 3 anos, são 150 mil reais em 3 anos, e dentro de uma lógica que a gente vai, né, é um fundo de 2 milhões de reais, 1,5 milhão de aporte para as 10 organizações e mais 500 mil reais de operacionalização, 25% total. E a Pipa vai ser nosso parceiro técnico, né? E aí a gente vai financiar a metade e a ideia era captar a outra metade com parceiros, investidores sociais brasileiros. Por quê? Porque na hora que essa turma entra, a gente está literalmente influenciando, né, o olhar que eles têm sobre esse tipo de investimento social. A gente já fechou as 3 parcerias, a gente vai anunciar em breve quem são, mas a gente já fechou todo o valor do piloto e a gente começa agora a selecionar as organizações para poder provar essa tese mais uma vez de que investir com recursos flexíveis e dessa vez em organizações periféricas, vai sim gerar grandes impactos, porque a ideia é que esse fundo, que hoje é um fundo de 2, vire um fundo de 20, vire um fundo de 200, enfim, vire o maior fundo de filantropia periférica, né, territorial do Brasil, porque eu acho que essa é uma forma muito eficiente da gente mudar a conversa. Então esse é o Fundo POP, né, foi lançado em maio, e que agora está ganhando uma super atração, e que, como eu falei, já está 100% financiado esse piloto. Link na descrição, a Nildamar e o Gelson da Iniciativa Pipa já passaram por aqui, depois escuta lá. Rodrigo, pra gente fechar, e 2 papos incríveis, 2 episódios separados incríveis, assim, um papo maravilhoso. Demais. Rodrigo, pra gente fechar, cara, te agradecer demais aqui o papo, muito obrigado mesmo, e te convidar a fazer um merchan final, reflexão final, enfim, o que você quiser aqui pra gente fechar. Boa, cara. Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite, foi um puta prazer, nossa, foi... Quando o tempo passa rápido é que o negócio foi bom, né, cara? E, putz, eu adoro aí, já te falei, adoro não só o podcast, mas adoro a forma como você olha para a filantropia, seus textos, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem que provocar mesmo. Então, talvez minha reflexão final seja essa, assim, cara. Se a gente quiser mover ponteiro, né, com a filantropia no Brasil, a gente precisa sair do lugar comum, cara. A gente precisa sair dos papéis que as pessoas esperam só, né? E a gente precisa começar a falar as coisas ou agir de formas não convencionais, para a gente poder provar coisas diferentes, assim, né? Eu acho que quando eu conto a minha história, né, da rebeldia, quando eu conto um pouco dos rumos do IACP, eu acho que tem muito disso, assim, né? Da gente realmente sair do lugar comum. E eu acho que isso pode ser um belo desfecho para esse nosso papo, assim, né? Como é que a gente pode, dentro das nossas práticas, cada vez mais valorizar aquilo que às vezes não é valorizado, olhar para quem muitas vezes não é olhado, né? Dar relevância e força para aquela conversa que, de repente, as pessoas acham que não é importante, porque muitas vezes é dali que saem as práticas que vão mudar o mundo mesmo, assim, né? Então, acho que essa é uma belíssima mensagem, assim, de encerramento desse papo, porque acho que foi muito o tom de por onde a gente conversou aí, e é um tom que eu tenho muito orgulho, assim, de me colocar, porque, assim, eu não sou um cara ácido, mas eu sou um cara muito questionador, muito, né? E eu acho que questionar é muito importante para a gente evoluir. Então, é um pouco isso que eu tenho tentado fazer dentro da filantropia.
e que eu vou seguir fazendo aqui, Fábio. Então, te agradeço imensamente, cara. Um papo muito, muito legal mesmo. Pô, eu que agradeço, Rodrigo. Brigadão e que tenhamos mais rebeldes aí na filantropia, cara. Um abração. Bora, e avante palestra, é isso aí. Valeu.